Glória a Jesus, livro de Isaías, capítulo 6, amém? Peço, irmãos, você que pode, se coloque de pé. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Glória a Deus, você que pode, se coloque de pé, amém? Em reverência à palavra do Senhor. Glória a Jesus, como nós estamos lendo, né? Graças a Deus, Jesus é maravilhoso, irmão. Não se esquece que Jesus está aí do teu lado, amém? Glória a Deus, não se esquece disso não. Glorifica a Deus e saiba que Jesus está com você aí. Glória a Deus, aleluia. Todos encontraram o livro do profeta Isaías? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então? Diz assim: a visão e o chamado de Isaías. No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionavam-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E, ao mesmo tempo, clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é Yahvé dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isso tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Amém. Glória a Deus. Só até aí. Pode se Aleluia. sentar para glorificar a Deus. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra ela é maravilhosa, amém? Porque aqui há uma transformação muito grande do poder de Deus na vida de um homem chamado Isaías. Irmãos, este homem, ele era profeta e ele, segundo a palavra de Deus, ele profetizou, amém? No reinado dos reis, né? Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. 4 reis, né? Glória a Deus. Isaías viveu muito, né? 4 reis. Mas, irmãos, só que muitos desses reis morreram jovens ainda, né? Não conseguiram, né? Reinar pouco tempo e faleceram. Mas Isaías, ele viveu muito, amém? Então, assim, quando ele fala aqui, no ano em que faleceu o rei Uzias, é que Deus lhe dá essa visão. Na verdade, Isaías, ele era um profeta muito usado por Deus, era um homem que ele não tinha medo de pregar a palavra, ele não tinha medo de repreender os pecadores, ele não tinha medo de falar a verdade. Era um homem que Deus falava com ele e o que Deus mandava entregar, ele entregava. Aleluia. E, segundo as Escrituras, ele tinha uma certa intimidade com o rei Uzias e com os demais reis que o sucederam. E, por ele ter essa intimidade, ele tinha plena liberdade de entrar no palácio e pregar a palavra e profetizar e falar do Senhor para aquele povo. Então, amados, ele tinha essa amizade com o rei. Mas chega um ano em que esse rei morreu, o rei Uzias morreu, e Isaías sentiu-se abalado com a morte do rei Uzias. Por quê?
o rei Uzias, ele era um homem que ele sabia administrar muito bem o reino, sabia utilizar ali, né, os recursos do reino, e ele fortaleceu muito o exército daquela época, e ele construiu várias cidades em Israel, e ele enriqueceu o país, a nação prosperou com ele, amém? E era um rei muito querido do povo israelita. Então, o rei Isaías tinha muito amor a este rei, uma amizade muito grande, né? Como nós vemos nos dias de hoje, né? Tem pessoas que ele se afeiçoou a determinado político, né? E ele defende, né, aquele político, né, com unhas e dentes, né? O político pode até dar errado, porque fala, não, fulano não está certo, fulano tem que ser ele, o presidente, tem que ser ele o governador, tem que ser ele, né, o comandante. Então, Isaías, ele defendia esse rei porque ele tinha uma grande admiração por esse rei. Mas quando esse rei morre, Isaías fica abatido, ele fica aborrecido e ele sai e vai até ao templo para orar. E chegando ao templo, ele chega e contempla uma visão. Uma experiência que ele nunca tinha tido em sua vida, apesar de ser profeta, apesar de pregar a palavra do Senhor, ele vê uma visão tão grande que ele se assusta. E ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono. E ele vê ali serafins voando ao redor do Senhor, por cima do Senhor, e eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, declarando a santidade de Deus. Isaías, amados, quando vê aquilo, ele se humilha, ele se reconhece pecador, e ele pensa até que ele vai morrer, porque ele reconhece o seu pecado. Mas espera aí, Isaías não era profeta? Por que ele ficou nessa situação? Por que antes Isaías não teve essa experiência com Deus? Por que antes ele não se humilhou dessa forma? Amados, nós sabemos que Isaías, apesar de profetizar, apesar de conhecer o Senhor, apesar de fazer o que o Senhor mandava, como todo ser humano, ele tinha falhas. E muitas das vezes, irmãos, nós também podemos estar pregando a palavra, anunciando a palavra do Senhor, fazendo a obra, mas muitas das vezes nós temos falhas, irmãos, cometemos pecados, que nós achamos que está tudo bem diante de Deus, que aquilo é tranquilo, aquilo passa batido. Isaías, ele anunciava, ele repreendia, mas, irmãos, muitas das vezes, Isaías falava palavras que não agradavam a Deus, mas no seu coração ele achava que aquilo passava, aquilo era tranquilo. Isaías às vezes conversava com pessoas que falavam palavras que não agradavam a Deus, e muitas vezes ele consentia aquilo. Quantos de nós, muitas das vezes, alguém fala um palavrão com a gente, e a gente fica assim meio constrangido e não fala nada? Às vezes alguém chega para a gente e começa a falar mal de alguma pessoa, de um colega de trabalho, de um vizinho, de um parente, e a gente está ali ouvindo aquela pessoa falar e às vezes até concorda com ele. Verdade. E muitas das vezes, amados, a gente vai fazer um negócio e no negócio a gente acaba enganando alguém no negócio para favorecer a gente. Isso tudo são coisas, irmãos, que acontecem conosco. Se a gente não vigiar na presença de Deus, a gente acaba cometendo tais coisas. E muitas vezes a gente fala palavras que não convém e acha que não tem nada demais eu falar isso. Todo mundo fala isso. Olha, eu ouvi até no rádio uma música tocando e falou esse tipo de palavrão, mas você está cantando na música, não tem problema falar, não é assim? Então, irmãos, muitas vezes a gente faz coisas que não agradam o Senhor e sabemos que as nossas palavras, irmãos, ela tem um poder, um significado muito grande. Jesus, numa certa passagem, chega a dizer: por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás também condenado. Então, irmãos, Isaías no capítulo 59, ele diz que a mão do Senhor não está agravada ou fechada para que não possa abençoar, e nem o seu ouvido tampado que não possa ouvir.
Mas ele diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. E ele diz que o nosso pecado é a única coisa que nos impede de chegar até Deus. E muitas vezes, amados, nós pecamos muito com nossas palavras, com nossos lábios. E voltando aqui na palavra, Isaías, ele se achava que ele era um grande profeta, um pregador, que estava fazendo a obra de Deus da forma correta, mesmo agindo dessa forma, mesmo falando coisas que não agradavam a Deus. Mas, enquanto o rei Uzias era vivo, ele contava com a proteção real, com a proteção do rei, ele contava ali com a amizade do rei, então ele se sentia bem, para ele tudo estava bem. Mas quando o rei morre, ele vai entristecido ao templo e vai orar. E primeiro acontece nessa visão, Deus, ele mostra para Isaías que ele não precisava ficar tão triste como ele estava. Em outras palavras, Deus diz para Isaías: olha, o rei terreno que você amava, que você tanto tinha consideração, tinha admiração, morreu. Mas está aqui quem é o rei dos reis. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O rei vai embora, mas o Senhor dos exércitos fica. Os reis aqui da terra morrem e se vão, mas o rei dos reis permanece para sempre. Por isso o Senhor apresenta-se para ele assentado num trono. Quem se assenta em trono? Não são os reis? Então o Senhor está sentado num alto e sublime trono. Então mostrando para ele que o rei eterno, todo-poderoso, nunca morre, sempre está vivo para nos socorrer e nos ajudar. Glória a Deus. Amados, e agora o profeta, quando vê essa grande santidade, aqueles anjos gritando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, ele vê quão grande a santidade do Senhor, ele começa a ver a grandeza dessa visão, e ele diz assim: ai de mim, que não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, amados, ele acha que vai morrer porque ele está diante de alguém que é muito santo. Ele está diante de alguém, ele reconhece que agora ele tem falhas. Ele reconhece que ele, ainda que sendo um profeta, fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra, ele agora reconhece que ele é pecador. Ele reconhece que ele precisa se humilhar. Ele precisa se converter. E ele chega a dizer que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Irmãos, quando ele fala que é lábios impuros, eu entendo que ele às vezes falava coisas que não deveria falar por influência de outras pessoas. Muitas vezes, como eu comentei um pouco antes, quando às vezes a gente chega num determinado lugar, tem várias pessoas que não temem a Deus e começa a falar ali, uma reunião de pessoas, e fala isso e fala aquilo. Muitas das vezes a gente não vigia, acaba se envolvendo na conversa e participa de palavras que não agradam a Deus naquele meio. E fala coisas que não agradam a Deus. Ouve coisas que não estão agradando a Deus e a gente acaba sendo cúmplice daquela conversa, daquele assunto que é pecado diante de Deus. E muitas vezes a gente pensa assim: não tem nada a ver, né? Falei só isso aqui, né? Não tem nada a ver. Mas, amados, Isaías agora vê que isso tem sim a ver, que isso é pecado, que ele tem que se converter. E ele vê que ele agora é um homem de lábios impuros, reconhece isso. E ele habita no meio de um povo de impuros lábios. O que é povo de impuros lábios? É um povo que não se converte, é um povo que não quer se converter, é um povo que fala a palavra que não agrada a Deus, mas continua falando, é um povo que pega e continua pecando e não quer se converter. A diferença entre o profeta e o povo é essa: o profeta, ele é um pecador, mas que está arrependido, e ele muitas das vezes reconhece quem pecou. O povo não reconhece o seu pecado. Tem pessoas que falam palavrão, mas ele não está nem ali se Deus está agradando, se não está, e continua
Tem pessoas que falam mal dos outros e não está nem aí, ele acha que está com a razão. Eu estou falando a verdade. Não é sempre a gente diz assim, eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. E assim, irmãos, vai se justificando no seu pecado. E até onde eu entendo a palavra de Deus, não existe justificativa para pecado. Amém? Se tem alguém que pode justificar nós, é Deus. Mas Ele não justifica nosso pecado. Ele perdoa os nossos pecados e nos justifica na sua santidade. Então, amados, Isaías agora ele reconhece que ele é pecador. Mas espera aí, mas Isaías fazia a obra de Deus, ele pregava a palavra, ele profetizava, ele era um usado. Sim. Ele estava satisfeito com o que ele fazia. Quantos de nós não estão satisfeitos com o que nós fazemos para Deus? Vamos na casa de Deus, pregamos a palavra, oramos, né? Cantamos, louvamos a Deus, né? Fazemos a obra e estamos satisfeitos. Na nossa condição está tudo bem. Mas chega um momento quando nós temos um encontro com Deus, Deus chega para a gente e fala, olha, você está satisfeito, mas eu não estou satisfeito do jeito que você está fazendo a minha obra. Glória a Deus. Chega o dia de acerto de conta, irmãos. E Deus ele começa a cobrar de nós aquilo que não está certo, aquilo que não está correto. E Deus chega para a gente, olha, você precisa mudar, você precisa consertar. Não está bem do jeito que você está indo. É o que Deus faz com Isaías, irmãos. Deus não estava ali para condenar Isaías, amados. Deus estava ali para que ele se consertasse, se humilhasse diante de Deus, se consertasse a sua vida diante do Senhor. Então Deus ele diz para Isaías, olha, do jeito que está, não dá para continuar, você precisa mudar. Se você quiser continuar profetizando, se você quiser continuar pregando a minha palavra, vai ter que mudar, vai ter que mudar esse jeito seu aí, vai ter que parar de falar essas palavras impuras, essas palavras que não me agradam, essas palavras que é pecado diante de mim. Isaías agora, ele vê que ele tem que mudar. Ele acha que ele vai morrer. E no momento que ele pensa que ele vai morrer, ele reconhece, puxa vida, eu sou o pregador da palavra, eu estou em pecado, eu que repreendo muitas pessoas que o Senhor manda eu repreender, agora eu também estou na condição de ser repreendido. Eu vou morrer. Mas, no momento que ele pensa que vai morrer, um dos serafins que está voando ao redor de Deus, clamando a santidade de Deus, ele vai até uma tenaz e vai até o altar de Deus, pega uma brasa viva, vem voando e toca nos lábios de Isaías. Aleluia! E quando ele toca nos lábios de Isaías, Isaías, sem entender o que está acontecendo, ele diz assim, isto tocou os teus lábios, e agora o teu pecado está purificado. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. E neste momento, aleluia, ele diz, o teu pecado, a tua culpa foi removida, o teu pecado está perdoado. Então, amados, neste momento, Isaías vê que não vai morrer. Irmãos, como é maravilhoso quando nós sentimos pecadores diante de Deus, nos humilhamos perante Deus, e Deus chega até nós e nos perdoa e nos purifica, e a gente levanta dali purificado, sentindo que Deus nos perdoou, sentindo que Deus nos lavou, nos purificou. É bom demais, irmãos. Aleluia! Glória a Jesus! Então, amados, este homem, ele agora se sente purificado. E em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Interessante, irmãos, que Deus aqui não obriga ele a pregar a palavra, não obriga ele a profetizar, não obriga ele a anunciar a sua palavra, mas ele pergunta, quem eu hei de enviar? Quem irá por nós? Glória a Deus. E ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, irmãos, este homem agora, irmãos, se ele era um profeta usado, glória a Deus, se ele era um profeta usado, ele vai ser mais usado.
Glória a Deus. Se ele era um profeta que não tinha medo de pregar a palavra, não tinha medo de repreender, não tinha medo de anunciar o pecado do povo, agora ele vai fazer isso com 2 vezes mais de coragem, com 2 vezes mais de ânimo, com 2 vezes mais de amor, porque ele sabe que Deus o purificou. Ele já vai agora purificado. Antes era um profeta que estava em pecado diante de Deus, mas mesmo assim fazia a obra, anunciava a palavra. Agora é um profeta que está perdoado, purificado por Deus. Ele vai fazer a obra com coração puro, com coração sincero. Eu tenho certeza que depois disso aqui, Isaías não aceitou mais participar de conversas que não agradavam mais a Deus. Eu tenho certeza que Isaías viu que aquelas palavras que antes ele achava que não tinha nada a ver, agora já tem a ver. Ele não vai falar mais, ele não vai participar mais. E assim é o crente quando Deus transforma, quando Deus modifica. Aquilo que antes não era pecado, agora passa a ser. O próprio Espírito de Deus começa a mostrar para a gente: isso agora é pecado. Antes você achava que não era, mas agora Deus está mostrando para você que é pecado. Glória a Deus. Então Isaías, ele se dispõe prontamente a anunciar a palavra de Deus. E essa noite, irmãos, glória a Deus, eu não estou dizendo que aqui tem pessoas em pecado, não é isso que eu quero dizer essa noite. Estou dizendo que Deus ele está aqui essa noite e quer nos purificar para que nós venhamos fazer a obra com mais ímpeto, com mais amor, com mais santidade diante dele, para que a obra seja mais perfeita do que já é. Glória a Deus. Eu tenho certeza que nessa noite Deus vai fazer a transformação aqui, que nós vamos sair daqui modificados por Deus. Né? Aquele mesmo Deus que estava sentado naquele trono naquele dia, ele está aqui também. Aquele mesmo Deus que estava lá, que falou com Isaías, está falando conosco. Quem eu hei de enviar? Aleluia. Quem irá por mim? Glória a Deus. Você pode dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui. Aleluia. Envia-me a mim. Glória a Deus. Você pode dizer isso para Deus essa noite? Glória a Deus. Quantas vezes, irmãos, às vezes chama a gente para fazer uma oração, a gente pensa assim: eu não tenho condições de orar para ninguém, irmão. É assim? Eu não tenho condição de orar, não. Chama para pregar: eu não tenho condição de pregar naquela igreja, não. Irmãos, nós temos que estar diante do Senhor numa condição que, se o Senhor precisar de nós temos que estar prontos, irmãos, para atender o Senhor. Glória a Deus. Temos que estar prontos para Deus nos usar. Temos que estar ali, irmãos, preparado, na posição. Glória a Deus. Isso acontece porque Deus sempre vai precisar de alguém. Glória a Deus. Deus, na verdade, Ele em si não precisa de ninguém. Mas Deus, Ele conta com a nossa ajuda, com o nosso trabalho, com a nossa disposição em sua obra. Quando Paulo estava perseguindo a igreja do Senhor, que Jesus tem aquele encontro com Paulo, que ainda era Saulo, né? Ali no caminho de Damasco, que ele cai do cavalo e fica cego, e ele é guiado até a cidade de Damasco. Ele começa a orar, ele começa a jejuar, ele começa a buscar Deus. Agora Deus precisa de um homem que esteja na posição para ele usar, para que possa restituir a Paulo, para que possa restaurar Paulo, porque Deus quer transformar a vida de Paulo. Então, irmãos, o que ele acha naquela cidade? Ele vai atrás de um rapaz, agora eu esqueci o nome do rapaz, né? Ele chega a esse obreiro e chega e fala com ele: olha, eu preciso de você, né? Deixa eu ver se eu lembro o nome do rapaz aqui. Zacarias. Não, Zacarias não. Me fugiu o nome aqui, né? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Você não consegue achar o nome aqui. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ananias. Isso aí, Ananias, né? O Senhor chama Ananias, fala com ele: olha, dá ele uma visão, né?
Fala, eu preciso que você vai lá orar por este homem, que eu quero restaurar este homem. Quando ele vê quem era, fala, Senhor, mas este é o que persegue a tua igreja, a tua obra. O Senhor diz para ele, não temas, Ananias, porque este é agora para mim um vaso escolhido, ao qual eu vou usar. Glória a Deus. Então, amados, o que acontece é que precisamos estar na posição que Deus quer usar. Né? Precisamos estar do jeito, nós não sabemos o que Deus vai fazer com a gente. Aí não sabe o dia que Deus vai precisar de nós. Aí que não sabe o dia que Deus vai nos chamar e dizer, eu preciso de você hoje. Aleluia. Ah, Senhor, chama o pastor. Né? Chama a pastora fulana lá, porque para mim não dá. O Senhor fala, não, eu quero é você. Eu preciso de você. Eu preciso de você para pregar a palavra para essa pessoa. Eu preciso de você para orar para essa pessoa. Então, irmãos, temos que estar na posição de Deus, aguardando o Senhor para que o Senhor nos envie. Estar preparado, irmãos, em santidade diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, aquele dia, irmãos, Deus usou a brasa viva para purificar os lábios de Isaías. Hoje, Deus está usando, irmãos, a sua palavra para nos purificar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salmo 119, se não me engano, versículo 5. Se não me engano é isso. Diz assim, como o jovem purificará o seu caminho? Aí logo em seguida, o profeta dá a resposta, observando conforme a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos purifica, irmãos. Glória a Deus. Ao contrário da palavra do homem que é impura e que é pecado, agora a palavra de Deus, ela é santa e tem o poder de nos santificar. Glória a Deus. Por isso, irmãos, temos que examinar essa palavra, estudar essa palavra. Né? Temos que estar sempre vivendo nesta palavra, porque essa palavra ela verdadeiramente purifica o homem, purifica a mulher de todo o pecado. Então, amados, glória a Deus. O salmista ele chega a dizer no Salmo 119, no versículo 11, diz assim: a tua palavra, Senhor, guardei no meu coração para eu não pecar contra ti. Que maravilha. Glória a Deus. A palavra santificando o homem. A palavra de Deus santificando, porque essa palavra tem poder, irmãos. Glória a Deus. Essa palavra salva, ela restaura. Glória a Deus. A palavra diz que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, amém? Nos libertar, nos transformar. Mas se a gente volta lá no capítulo 1 do livro do evangelista João, ele diz que no princípio era a palavra. Aleluia. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E a palavra desceu dos céus e morreu na cruz por nós, amém? Para nos salvar, nos libertar, nos santificar, nos purificar e nos preparar para fazer a obra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá, amados? Dá valor a essa palavra, amém? Essa palavra que nos purifica. Aquele dia Isaías foi purificado pela brasa viva que o anjo trouxe do trono de Deus. Mas hoje nós temos a palavra do Senhor que nos purifica. Comece a estudar essa palavra, comece a dar ouvidos a essa palavra, que essa palavra vai mudar completamente a tua vida. Essa palavra tem poder para te transformar por dentro e por fora. Essa palavra tem poder para te salvar, te restituir, te restaurar completamente. Glória a Deus. Então, irmãos, tira teu tempo, amém? Para estudar a Bíblia, estudar a palavra. Muitas vezes a gente tira nosso tempo para tanta coisa, né? Para fazer, para trabalhar, para estudar, para fazer muitas coisas. Muitas vezes, quando chega um momento a gente lê a palavra, a gente nem quer ler, né? Vai lá, né? Salmo 23, fala assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e fecha a Bíblia de novo, né? Isso quando abre ela, né? 91. Salmo 91, né? Aquele caminho escondido do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará.
Né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. A Deus nem abre a Bíblia que já sabe de cor, né? Mas, irmãos, temos que fazer estudo dessa palavra, amém? Cada dia mais que a gente estuda essa palavra, a gente aprende mais, irmãos, é interessante. Glória a Deus. Né? A pessoa pode ser teólogo, e pode pegar essa Bíblia e saber de capa a capa, mas o dia que ele abrir ela de novo, ele aprende coisa nova aqui. Verdade, Deus. Interessante. A palavra nos ensina, ela nos purifica. E se você realmente tem sede de morar no céu, irmãos, eu falo isso porque aqui neste mundo nós somos passageiros, nós somos mortais. Mas Deus tem reservado para nós a vida eterna. Assim como Deus vive eternamente, Ele quer nos dar o poder também de vivermos com Ele eternamente. Né? Mas para a gente morar lá com Ele eternamente, a gente tem que passar por essa palavra. A gente tem que ser lavado nessa palavra, purificado nessa palavra, santificado nessa palavra. Porque a palavra diz que Deus Ele é santo. Tem um versículo que diz assim: seja santo como eu sou santo. Então Deus quer que nós sejamos santos igual a Ele. Nós vamos viver eternamente igual a Ele, mas também tem que ser santo igual a Ele. Não pode, né, estar em pecado, não. Né? Se a gente estiver em pecado, o que a gente tem que fazer? Confessar o nosso pecado a Deus, pedir perdão e não pecar mais, amém? Glória a Deus. O homem condena, mas Jesus, Ele perdoa e salva. Né? Aquela prostituta lá, que aqueles homens que queriam apedrejar, né? Aqueles homens, né? Com sede de matar aquela mulher, porque ela era pecadora, né? Com ódio dela, né? Jesus diz assim: aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. Todo mundo ali era pecador, cada um jogou sua pedra fora e foi embora. Jesus disse para ela assim: mulher, vá e não peques mais. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós temos que fazer igual Isaías aqui, ó. Era um homem de lado de puro, falava muita coisa que não agradava a Deus. Tá? Agora ele não vai falar mais. Né? Aquele que pecava, não peques mais. Aquele que enganava, não engane mais. Né? Então, assim, irmãos, Deus, Ele não quer nos condenar, amém? Deus, Ele quer que nós reconheçamos que Ele é Deus e que nós somos pecadores e que Ele tem o poder de nos perdoar e que, se a gente humilhar para Ele, Ele perdoa a gente, nos santifica e nos purifica. Amém? Glória a Deus. Tá, Marcos, vamos encerrar aqui. Vamos orar, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, vamos orar. Glória a Deus. Você que sente que é um pecador, assim como eu sinto, eu sou um pecador diante de Deus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus agora. Vamos pedir Deus perdoar nossos pecados. E além de pedir Deus para perdoar os nossos pecados, vou pedir Deus para nos purificar, amém? Amém. Para a gente não fazer mais aquilo que a gente fazia, né? Aquilo que a gente